O presidente Nicolás Maduro dá 48 horas para o embaixador alemão deixar a Venezuela. Reportagem de Afonso Marangoni. O governo do chavista Nicolás Maduro anunciou nesta quarta-feira a expulsão do embaixador da Alemanha, Daniel Kriner, e deu 48 horas para que ele deixe a Venezuela. Em comunicado, o Ministério do Exterior afirmou que a decisão foi tomada após recorrentes atos de ingerência em assuntos internos do país e que o alemão é uma persona não grata. O texto ainda diz que o governo considera inaceitável que um diplomata estrangeiro exerça em seu território um papel público mais próximo de um dirigente político. Segundo a nota, o embaixador do país europeu está em claro alinhamento com a agenda de conspiração de setores extremistas da oposição. O Ministério do Exterior alemão confirmou a expulsão e disse que está definindo os próximos passos a serem adotados. Falando ao lado do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, na Assembleia Nacional, Daniel Kriner disse que Maduro não tem legitimidade e que nega a crise humanitária pela qual passa a Venezuela. Nicolás Maduro não somente carece de la legitimidad democrática necesaria por razones políticas, sino que negaba la situación humanitaria que atraviesa Venezuela. Juan Guaidó afirmou que o regime de Maduro não tem capacidade de declarar absolutamente ninguém como persona não grata e que o mundo livre deve entender a expulsão como uma ameaça. Hoy el régimen que en sus funciones, que no tiene cualidades, por cierto, para declarar persona no grata absolutamente nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza y así debe ser tomada por el mundo livre. O líder oposicionista ainda disse que o embaixador da Alemanha contribuiu muito em termos de ajuda humanitária e que Maduro não perdoa ninguém que queira ajudar a Venezuela. O anúncio do governo chavista foi feito depois que o embaixador alemão compareceu na última segunda-feira, junto a outros diplomatas, ao aeroporto Simão Bolívar para receber Juan Guaidó. Havia o temor de que, com a volta à Venezuela, o autoproclamado presidente interino fosse detido. Também nesta quarta-feira, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou que a crise política, econômica e social na Venezuela tem sido exacerbada pelas sanções internacionais. Segundo a ex-presidente do Chile, a situação no país sul-americano ilustra claramente a maneira como as violações dos direitos civis e políticos podem acentuar um declínio nos direitos econômicos e sociais. E uma informação que acaba de chegar: o jornalista americano Corey Wedley, colaborador de meios de comunicação americanos, e o ajudante dele, venezuelano, Carlos Camacho, foram presos nesta quarta-feira em Caracas por integrantes do Serviço de Inteligência Militar. E a informação que chega agora é que a dupla já teria sido liberada em meio a exigências dos Estados Unidos. Professor Vila. Como nós somos no calor da hora, fica difícil buscar interpretações analíticas, né? Sobre o chavismo. Tem uma literatura já publicada sobre o chavismo, uma literatura acadêmica, tá? Mas é curioso ver esses fatos. Curioso, assim, claro que eu estou à distância, é fácil falar, não queria... Imagino que a cruz humanitária, os mortos, a diáspora de 3,5 milhões, etc, né? As violações dos direitos humanos, tal, etc, e por aí vai. Mas como analista, de você se descolar do seu objeto, né? Se afastar para tentar interpretá-lo, é uma ditadura de novo tipo. Não é uma ditadura daquela dos caudilhos tradicionais latino-americanos, porque não ocorreria o que está ocorrendo agora, com o Guaidó chegando no aeroporto, chegando pela parte das autoridades, sendo recebido por embaixadores. Não é uma ditadura cubana, no sentido claro, lá tem partido único, isso não ocorreria nunca. Não é uma ditadura coreana, né? Na Coreia, imagina na Coreia do Norte ocorrer isso, né? Seria inimaginável. É um outro tipo de ditadura, né? Que se construiu a sua forma de domínio se utilizando até do sufrágio universal. É uma outra coisa. Você usa o sufrágio universal para consolidar o regime ditatorial, coagindo as diversas forças oposicionistas, né? Reconstruindo os distritos, alterando o sistema eleitoral. Quer dizer, você usa das instituições democráticas para manter um regime autoritário. Claro que você altera
essas instituições democráticas são travestidas em instituições democráticas, mas não são, elas são autoritárias. Mas a origem é a democracia, o voto, a luta pelo sufrágio universal. Então é curioso que é um regime ditatorial que ele é diferente, esse chavismo, do que as ditaduras clássicas da América Latina, ou as ditaduras militares, ou o caso de Cuba, para ficarmos aqui na América Latina, né? Está vivendo seus últimos dias, está com essa agonia. Ainda deve ser longa pelo que se aparece, né? Pelo que se desenha nessa conjuntura que nós estamos vivendo e tal. Mas ela tem características especiais que nós teremos de entendê-la, né? Agora, a política correta que tem de ser desenvolvida é essa que está sendo feita pelo Brasil e por outros países. É o cerco econômico, que vai agravar, infelizmente, a crise humanitária, mas é o caminho, né? É o cerco diplomático e apostar na construção de uma saída democrática para a Venezuela. Por isso que é importante manter relações diplomáticas com a Venezuela, por isso que é importante, estando lá em Caracas, você ter adidos militares, e o próprio o vice-presidente da República do Brasil, Hamilton Mourão, foi adido militar lá nesse século na Venezuela, porque você mantém contatos, isso é muito importante, com setores das Forças Armadas, que só vai ser resolvido pelas Forças Armadas. O povo tem de ir às ruas, protestar, pressionar, mas a solução ela vai ser dada no racha da oficialidade. Por isso que é importante nós mantermos as relações com a Venezuela, especialmente ter a presença de adidos militares brasileiros.